Situação. Tenho certeza que você ouviu em algum lugar a respeito da separação do Zé Felipe e da Virgínia. O casal perfeito, filhos lindos na internet, tudo sempre muito encantador. E de repente, o relacionamento chega ao fim. Para surpresa de muitas pessoas que abrem a boca e dizem: poxa, mas eles pareciam tão felizes, tão perfeitos. Era jatinho, era viagem, viagens internacionais, sempre ali com muito carinho, sempre expressando muita afetividade. E de repente, acabou. Como assim? O que aconteceu? Algumas pessoas têm dificuldade de interpretar isso. Mas a verdade é que as redes sociais trazem as relações de uma maneira muito leve, prazerosa, escondendo muitas vezes as dificuldades que qualquer relacionamento entre pessoas sempre tem. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar com a nossa convidada hoje, que é a Caroline Costa, que é psicóloga, para falar sobre essas relações midiáticas e o impacto das redes sociais nos relacionamentos atuais. Bom dia, doutora Carolina, bem-vinda ao programa. Bom dia, Nayana, quanto tempo, que saudade. Não é, mulher, a gente não pode ficar sem se ver, porque as nossas conversas são sempre tão profundas. Não é, a gente fala muito de amor, né, Nayana? É verdade. Bom, mas você ficou surpresa com o fim do relacionamento? Você acompanhava alguma coisa? No Brasil hoje é muito difícil quem não conhecia o casal, mas realmente eles postavam bastante coisas e foi uma surpresa acabar o relacionamento. Você ficou surpresa? Nayana, eu fiquei surpresa, né? Até porque a gente vem de uma longa exposição desse relacionamento. Então, quer queira, quer não, como você muito bem colocou, o Brasil inteiro sabia o que estava acontecendo naquela relação. Até eu, menina, que também não acompanhava o casal de perto, tive um choque. Mas eles têm os filhinhos tão lindos, a relação tão boa, porque era isso que parecia. Mas a verdade é que parece uma coisa simples, mas não é. As relações midiáticas, essa mídia exacerbada em cima dos relacionamentos, que parecem perfeitos, pode mostrar exatamente uma ausência, não é isso? Exatamente, porque todo excesso, Nayana, esconde uma falta. Por isso que é importante também ter esse lugar de fronteira nas relações. O que é esse lugar de fronteira? Porque ao tempo em que eu exponho muito a minha relação, ao tempo em que eu falo muito da minha relação em redes sociais, é preciso ter esse lugar. O que é meu e da minha relação, só nosso, que é íntimo e que não precisa o outro estar sabendo, não precisa o mundo estar sabendo? Porque quando você se expõe demais, sem você perceber, você está tornando aquelas pessoas juízes de valor da sua própria vida, da sua própria relação. Então, o que a gente percebe dentro dessa relação? Existe uma grande exposição, que tem um lugar positivo, que é esse lugar de validação, de pertencimento, de identificação, inclusive como um próprio modelo, porque é uma relação modelo. Mas também de uma forma negativa, porque o que chega? Se eu sei tudo daquela relação, onde está a genuinidade, a autenticidade desse casal também, para ter esse lugar de estar ali sendo protegido? Quando eu falo de fronteira, é esse lugar simbólico. Existem coisas na nossa relação amorosa que são só nossas, não é do mundo e não é de pertencimento do mundo. Porque isso, de certa forma, Nayana, acaba também fragilizando aquela relação. Se todo mundo sabe o que acontece na minha vida amorosa, será que eu não estou colocando esse lugar de validação social? Eu estou buscando afeto dessas pessoas, esse lugar de pertencimento com as pessoas, mas eu também estou tornando elas juízes da minha própria vida. E além disso, essa questão de mostrar que está tudo bem e não querer sentir que é ruim, porque na verdade isso é impossível. É impossível. Você passar por um relacionamento e você não brigar. Gente, não fala existe. Sério. Tem dia que você quer matar a pessoa. Eu, outro dia, eu conversando com uma amiga, disse: mulher, tu já sentiu vontade de matar ele quantas vezes? Eu nunca senti isso. Eu digo: deixa eu estar esculhambada. Porque todo ser humano tem os seus momentos. Que você, não quer dizer que você não ama, não quer dizer que você não quer ficar junto. Mas existem os momentos ali. Até porque o que é que acontece? Quando você se sente seguro em um lugar, você mostra quem você é de verdade. Exato. Fora das formalidades sociais, que você não mostra aqui. Enquanto eu apresento o programa, eu não mostro pra você que eu sou uma mulher extremamente irritada. Eu mostro que eu sou simpática, entendeu? Mas eu, por exemplo, se bagunçar as minhas coisas, eu fico louca, fico transtornada, eu viro um bicho, por exemplo. Tivemos uma confusão aqui interna, porque Ellen Salles pegou a caneta de minha bolsa e perdeu. Eu digo: Ellen Salles, eu vou te matar, eu sou nervosa. Mas eu queria falar exatamente sobre isso. Claro que a rede social não é o lugar de você expor suas fragilidades emocionais, as vulnerabilidades do casal. Mas também esse excesso de perfeição é adoecedor. É adoecedor porque, primeiro, não existe.
Não existe esse lugar de relação perfeita. Se a relação está perfeita, se ninguém nunca se incomoda com nada, se ninguém nunca tem aquele sentimento de frustração, de decepção com o outro, significa que está existindo uma sobrecarga emocional de validação dentro dessa própria relação. Imagina nós duas dentro de uma relação e você nunca me decepcionou. Será que você nunca fez isso? Ou você está o tempo todo vigilante para que você seja perfeita para mim? E isso não é autenticidade. Exatamente. Percebe? Exatamente. Isso é delicado de se falar, mas isso é humano, gente. Exato. E se você não pode suportar as minhas falhas e os meus defeitos, a gente não pode caminhar juntos. Porque a pessoa que é para estar ao seu lado não é a pessoa perfeita, nem que tem excelentes virtudes, porque as virtudes são simples e fáceis de serem aceitas. Mas a pessoa que deve estar do seu lado é aquela que tem os defeitos que você consegue suportar. Exatamente. Quando eu entendi isso, menina, minha vida deu um salto. Ellen é uma pessoa que não se expõe muito, não é isso, Ellen? Você tem um relacionamento aí com seu professor, que já pediu a mão em casamento. E aí, você teria uma relação midiática como essa, Ellen Salles, do Zé Felipe e da Virgínia? O que é que você pensa sobre isso? Olha, eu não curto, apesar de no Instagram eu estar sempre lá, postando, né, a minha vida, o meu trabalho, na verdade, quem me acompanha nas redes sociais é muito a minha vida profissional, né? Eu não demonstro... eu não abro os meus problemas pessoais, o que eu estou passando, tenho vários BOs para resolver e o povo acha que eu sou o tempo todo feliz, alegre, porque eu estou sempre assim, ó, uhul, lá no Instagram. E aqui também. Então as pessoas julgam que a minha vida é perfeita porque eu não demonstro muito essas falhas. Mas é um jeito também, como você falou, doutora, de você se proteger, de não deixar com que as pessoas possam dar o tempo todo a sua opinião, fazer um juízo de valor. Ah, mas você deveria ter feito isso. Ah, mas você... Então, eu me protejo e eu peço opinião apenas às pessoas que estão extremamente próximas a mim e que, de alguma maneira, possam me ajudar. Minha mãe, meu pai, Nayana Lima, que é uma das minhas melhores amigas, uma terapeuta, né, que é assim, ela está aqui para isso, para poder ajudar. E na rede social você não vai fazer você não vai ajustar ali os problemas do casal. Então, assim, eu gosto muito que eu consigo, apesar do professor aparecer no Instagram, a gente faz uma brincadeira ou outra, mas eu consigo, sim, graças a Deus, proteger bem a relação e as pessoas não sabem quando está tudo bem ou se teve alguma rusga, alguma coisa, porque é isso, ninguém é perfeito, todo mundo... Gente, a convivência é isso, as pessoas são extremamente diferentes, é absolutamente normal. Se você ficar com uma pessoa que é igual a você, vai ser também muito monótono, você não vai aprender nada, você não vai evoluir. Então, você nem vai dar certo. É óbvio e a gente que também aprende nas diferenças, não é, Ellen? É óbvio que também você também não pode ficar com a pessoa 100% diferente, que aí vai ser... né, embate o tempo todo. Mas o bonito da relação é isso, é eu ser extremamente falante e o Eduardo ser um cara mais pacato e eu aprender com ele a ouvir mais, a ser um cara mais resolutivo e tranquilo nas decisões. E ele aprende comigo também a ser mais alto astral quando precisa, a ser mais falante. Então a gente vai se envolvendo nesse sentido. E eu acho extremamente perigoso, doutora, demais essa superexposição. E agora, ainda já entrando novamente no âmbito da Virgínia e do Zé Felipe, eles terminaram o relacionamento de um jeito assim muito, tipo, parece que estavam ficando só há 5 meses, não era nem um namoro. Ficando, aí agora estão... Tipo, dá pra ser amigo do ex, eu sou amiga dos meus exes, mas você não fica postando nas redes, tipo, agora eu tô aqui vendo o show do meu ex, agora eu tô aqui chorando. É como se fosse um palco e um espetáculo o tempo isso todo. Vem de uma pressa, tá? A sociedade está dentro desse processo de pressa, de celeridade, de superar as coisas rapidamente. E mostrar para as pessoas. Não se permite sentir o luto de um fim de uma relação. Por quê? Mais uma vez vem a necessidade de validação social. As pessoas precisam ver que eu estou bem. Não é que você tem que entregar a sua vulnerabilidade para os outros, mas entender que você tem processos que são de privativo seus. Óbvio. E você não precisa acelerar nada. Porque... qual a necessidade disso? Para que disso? É algo que eu sempre tento colocar para os meus pacientes de terapia de casal. Nunca pergunte o porquê de alguma coisa. Para quê? Qual é a intenção desse comportamento? Para o meu aprendizado. Exato. E uma coisa que você falou, só para encerrar aqui minha fala, que eu achei encantador, nem tudo... O que pode ser também só meu? Tem coisas que são só minhas e dele, né? Não precisa estar compartilhando todo mundo. Tem algum momento que a gente está aqui junto, vamos tirar uma foto. Mas nem precisa. Aquele momento a gente pode eternizar no olhar. Né? Então, tem coisas que dá para fazer essa separação, né? Isso, Ellen, é o que eu coloco como fronteira da conjugalidade, tá? Esse lugar de fronteira precisa ser acordado entre o casal. O que é bom para mim? O que é bom só pra gente? O que é bom que os outros vejam da gente? Isso tudo vem em uma conversa, Nayana. Não dá pra gente simplesmente acordar e achar que essa fronteira vai estar bem estabelecida. Porque essa fronteira é o lugar de segurança da própria relação.
A fronteira é, aqui é o nosso espaço, aqui é o que a gente vive. Será que o mundo precisa ter acesso a isso? Porque se o mundo está tendo acesso a isso, onde é que está também a nossa intimidade? Será que a gente está vivendo uma relação que é autêntica ou uma relação que é performática de afeto, para que as pessoas validem isso? Perfeito. Então, esse lugar ele precisa sim estar sempre sendo acordado, conversado. E não é uma conversa só, a relação é todo dia, a relação é essa troca. E você trouxe uma coisa perfeita. Os opostos, às vezes, se estressam, mas também dentro desse lugar de oposição, e não oposição ao outro, mas essa diversidade, a gente aprende. Tem gente que se coloca dentro de uma relação como se fosse um contra o outro. Ah, ele é diferente de mim, então eu sou contra ele e ele é contra mim. Não, não é isso, Vai trazer um Nayana. desconforto muito grande. Eu sempre coloco dentro do setting terapêutico. Não é um contra o outro, são os dois contra o problema. Exatamente. Isso é muito válido. Eu acredito, doutora, que precisa haver uma cumplicidade, um acordo fechado. Sabe, eu estou com você, eu sou prioridade porque eu preciso cuidar de mim para que você tenha a minha melhor versão e você cuida de você para que eu tenha a sua melhor versão e a gente está fechado. Então, eu não vou acabar com sua imagem na frente das outras pessoas. Então, quando a gente tiver um problema, é os dois. É nosso, é um problema nosso, não é do mundo. Exatamente. Mas eu gostaria de falar, porque assim, as redes sociais, a gente está falando de casos extremos, situações extremas. Mas as redes sociais, elas são uma realidade. Sim. E é também positivo tirar aquela foto em família, tirar aquela foto numa estação e deixar também transparecer aquilo que é positivo dentro do relacionamento. Mas o que é saudável e o que é patológico dentro dessa exposição? Por exemplo, Nayana, saudável é quando eu estou em um momento legal, eu estou postando, eu quero que as pessoas vejam, mas não porque elas precisam ver, porque eu gostaria de compartilhar. Às vezes eu faço uma viagem legal e eu quero postar aquilo ali porque é meu. E eu gosto de fazer isso, mas eu tenho que postar porque as pessoas estão esperando, eu tenho que postar porque todo mundo quer saber da minha vida, eu tenho que postar porque os outros vão curtir, vão comentar. Eu estou buscando afeto nas pessoas ou eu estou buscando uma validação social? Eu acho que a linha tênue vem desse lugar de reflexão, porque se for esse lugar de validação, você já pode entrar nesse lugar. Será que eu estou ansiosa? Será que isso é um lugar de validação social? Eu nem entro no campo da patologia, mas no campo de uma investigação um pouco clínica. E aí pode ser levado para um setting terapêutico. Olha que conversa maravilhosa. Eu quero agradecer a doutora Caroline Costa por essa conversa tão agradável. Obrigada, doutora Caroline. Eu que agradeço, Nayana. É sempre uma honra estar aqui com vocês. A nossa relação é muito positiva, viu? A gente não expõe tudo na internet, mas as nossas conversas são sempre muito profundas aqui no Revista para você. Porque a gente gosta de compartilhar isso e é algo que, às vezes, sabe, eu acho que isso é muito importante a gente falar. As pessoas fazem das suas dores palco para ter audiência. E, às vezes, levando coisas para as redes sociais que ainda não estão nem saradas nelas mesmas, tentando alcançar outras pessoas. Mais importante do que expor algo é primeiro ver se isso está sarado em você, cuidado em você. E quando essa ferida estiver completamente cauterizada, cicatrizada, você vai poder falar disso sem sentir dor e sem levar uma falsa realidade para ninguém. Exatamente. E isso precisa estar dentro da nossa cabeça para a gente usar as redes sociais com muita responsabilidade. Tanto com relação aos sentimentos amorosos, as relações amorosas, as relações fraternais, as relações entre mãe e filho, enfim, de maneira geral. Acho que para encerrar a nossa conversa tem que ser assim. Eu acho que, inclusive, a gente pode resumir isso, Nayana, em uma palavrinha. Ética. Seja ético com você. Então, não ache que sua vida é um projeto social, uma performance social. Seja ético na sua relação com você e na sua relação com o outro. Olha só, enquanto muita gente por aí fica estimulando você a expor tudo, a dica da doutora é essa, seja ético com você. Importante. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Agora,